Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom que você está aqui. E é uma alegria muito grande, né? Para mim, e eu creio que para você também, estarmos reunidos, eu percebi que tem uma movimentação na nossa igreja. Para quem está aqui e não sabe do que está acontecendo, ontem nós tivemos uma reunião. Nós tivemos uma reunião geral e parece que teve um pessoal que se movimentou, né? Mudou de corredor. Mas está tudo bem, tudo bem. A gente falou sobre alguns carvãozinhos afogueados que deveriam... Aí foi todo mundo, eu não estou entendendo o que aconteceu. Mas aí a gente ajusta isso nos bastidores, fica tranquilo. Amém? Queridos, eu não sei como você chegou aqui, e talvez você tenha vindo convidado por alguém mesmo, mas eu quero que você ajuste seu coração. Deus deseja falar com você essa manhã. Amém? De fato, você está em uma manhã de festa. Sabia que se você não tiver a consciência correta, você pode vir para o culto, que é algo sobrenatural e poderoso, como sendo mais um encontro e mais um culto? E não é assim que eu e você devemos nos portar? A Bíblia diz que eu e você deveríamos fazer isso e trazer à memória aquilo que Ele fez por nós. Amém? A Bíblia diz que nós deveríamos ter esse momento até que Ele viesse. E Ele vai vir. Ele vai voltar. Amém? Existem muitas pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. E isso não muda o fato dele voltar. Não é as pessoas que não creem que vão impedir Jesus de voltar. Ele diz que vai voltar e pronto. E Ele diz para nós trazermos a memória e nos lembrarmos disso, querido. A eternidade é real. E nós precisamos estar conscientes disso enquanto estamos nessa terra. Amém? Aleluia. Você está em um bom lugar. Nós tivemos uma reunião poderosa ontem. Somos uma igreja que estamos crescendo, avançando. Deus tem feito tantas coisas em nosso meio. E que alegria servir ao Senhor ao lado de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho algo no meu coração. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Mas antes eu quero que você fique de pé e dê um abraço em alguém. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Faça isso. Aleluia. Pastor, eu não sou muito dado ao abraço. Amém, você está no lugar certo. Se você já abraçou, pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós iremos ler o verso de número 7. Se eu desse a oportunidade de você dizer, num culto como esse, do que você se lembra? O que você pode trazer à memória do que Cristo fez por você? Você tem isso fresco na sua memória? Você tem isso fresco na sua mente? Você no dia de hoje traz a memória e se lembra do quê? Você tem andado consciente que você é alguém salvo por Cristo Jesus? Amém. Redimido, justificado, sarado. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você abriu? Vamos ler então o verso número 7. Eu estou lendo na versão Almeida Revista Atualizada, ARA. Diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de acesso à tua palavra. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é em nós, para nós. E provar da tua bondade em todo instante é tão maravilhoso, é tanta segurança para nós. Nós somos a evidência da tua bondade na terra. Nós somos a evidência, Pai, do teu amor nessa terra. E eu te dou graças porque a tua unção tem a capacidade de despedaçar jugos. E nós não estamos aqui participando de um encontro
de oba-oba, nós não estamos aqui num clube, nós não estamos aqui para matar a saudade de amigos, de conhecidos, nós estamos aqui por sua causa. O Senhor, Jesus é a razão do nosso encontro. Jesus é a razão de nós amarmos uns aos outros. Jesus é a razão de nós nos movermos como temos nos movido. E essa é a razão. Nós não queremos tirar o foco de Jesus. Nós não queremos nos contaminar ou estar olhando para outras coisas que não seja o Mestre. E nós te damos graças, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos essa manhã em Teu nome. Obrigado pela Tua unção, despedaçando julgos. Sairemos daqui, Pai, ainda mais ajustados, ainda mais parecidos com o Senhor. Obrigado, Pai, por todo o orgulho caindo por terra, toda altivez, todo sofisma, mentira, em nome de Jesus. Nós seremos afetados pela Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, de maneira livre, fluindo em nosso meio, convencendo a cada um de nós de como podemos ser mais parecidos contigo. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o texto que eu li, eu acredito que você conheça, ou talvez não, mas Mateus, no capítulo 5, ele vai narrar o sermão da montanha. Foi um sermão, e aí se você assistiu The Chosen, isso contextualizou bastante para nós, a maneira como Jesus passa ali, e como as pessoas depois ficam admiradas pela quantidade de instrução, pela quantidade de ensinamentos que Jesus passou de uma única vez. A Bíblia diz que ele tinham muitas pessoas ali reunidas para ouvir os ensinamentos de Jesus, e então ele começa ensinando, e falando coisas, queridos, que para muitos deles eram novidade, porque de fato eram. Amém? Então eles tinham os ensinamentos acerca dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, eles estavam ali, eram os religiosos da época, que passavam os ensinamentos para aquele povo, mas eles eram os donos da lei, eles eram pessoas que de alguma forma traziam julgo sobre as pessoas pela maneira como elas deveriam se portar. Então Jesus vem com um ensinamento e anunciando um reino diferente. De fato, os judeus pensavam que Jesus iria instaurar um reino terreno, e Jesus vem anunciar um reino dos céus. Ele vem anunciar um reino que hoje eu e você estamos inseridos. Amém? Eu e você fazemos parte do reino de Deus, e esse é um reino espiritual, querido. Amém? Quando você aceitou Jesus, você não foi morar em um castelo. Você continuou morando na sua casa, mas você espiritualmente passou a habitar um lugar maravilhoso. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você hoje é um com Ele. Amém? Amém? Você está aqui? E queridos, a Bíblia diz que eu e você hoje temos esse acesso ao Senhor. Eu e você hoje desfrutamos do que Ele tem para nós. Mas o texto, eu sei que esse texto, esse ensinamento foi ensinado ou dito por Jesus antes da morte dele. E aí você pode dizer, pastor, a graça não é maior do que a misericórdia, a graça, a misericórdia não vai interromper a graça. A gente vai conversar sobre isso, quero depois te indicar inclusive um livro a respeito disso, mas eu quero que você entenda, a misericórdia, ela é mencionada e falada muito antes de Jesus vir. Se você ler as Escrituras, o Velho Testamento fala a respeito de como nós deveríamos ter misericórdia e como nós deveríamos clamar e esperar pela misericórdia de Deus. Lamentações diz isso, diz que a causa de eu e você não sermos consumidos é por conta das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Então a Bíblia diz que o fato de nós não sermos consumidos e não sermos aniquilados é porque a misericórdia de Deus opera sobre as nossas vidas. Amém? Não é maravilhoso isso? Que bom. É empolgante. Mas, queridos, assim, nós diminuímos tanto a misericórdia, e talvez hoje a misericórdia no nosso meio se tornou uma expressão de assombro, uma expressão de alguém assustado. Então você vê uma coisa porque você é cristão, você é evangélico, você olha e diz misericórdia. Não é?
E tudo que nós sabemos sobre a misericórdia é essa expressão, essa exclamação de espanto. Alguém do mundo fala um palavrão, mas você que é cristão diz misericórdia. Está aqui? E eu espero que você diga misericórdia, porque se você fala um palavrão, aí você passa na sala aqui ao lado, depois. Mas, queridos, eu e você somos fruto da misericórdia de Deus. E Jesus veio nessa terra, quando Ele vem demonstrar o reino dEle, Ele veio anunciar a maneira como eu e você deveríamos viver. A Bíblia diz que eu e você devemos ser misericordiosos, porque dessa forma nós alcançaremos misericórdia. Mas sabe o que é maravilhoso pensar? A Bíblia não está dizendo que você, ao ser misericordioso, você vai alcançar misericórdia por conta daquele que recebeu misericórdia de você. A Bíblia diz que você é misericordioso aqui e você recebe misericórdia dele. É Deus quem dá misericórdia a nós. Você é fruto da misericórdia de Deus. Calma que a gente vai chegar num bom lugar. Amém? A Bíblia diz que eu e você temos acesso à graça por intermédio da fé. Amém? Então, graça nós sabemos que é o favor imerecido por nós. Ele foi merecido por Cristo Jesus e porque Ele mereceu, Ele deu a nós. Então, graça é nós vivermos hoje, nessa dispensação nós vivemos a graça. Amém? E a graça é você usufruir e ser capacitado para fazer coisas que nós não tínhamos, naturalmente, capacidade para fazer. Amém? Então a graça de Deus, ela se revelou salvadora a todos os homens. A Bíblia fala, nós poderíamos pregar sobre graça, mas a direção que eu tenho é para nós falarmos sobre misericórdia. E está tudo bem, calma. Amém? Agora eu e você somos fruto, nós estamos vivendo nessa era da graça, nós estamos vivendo e desfrutando da graça de Deus, e nós acessamos isso por intermédio da fé. Então quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos salvos, e uma vez salvos, usufruímos da graça. E a graça é justamente esse acesso, querido, que nós temos a Deus. A graça é essa possibilidade que Jesus garantiu a nós de termos acesso a Deus. Isso foi garantido na cruz em Cristo Jesus, com a ressurreição dele. Você sabia que só com a cruz nós não teríamos acesso? Querido, só com a cruz nós seríamos perdoados. Com a ressurreição nós fomos justificados. Amém? Então em Cristo Jesus nós somos perdoados e hoje somos justificados. Nós temos acesso a Deus por intermédio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso é a graça. Amém? A graça te possibilita a não viver mais pecando. A graça te possibilita a ser alguém fortalecido em Deus. A graça te possibilita a ser inteiramente de Jesus Cristo. A graça te capacita a ser quem Deus quer que você seja. Amém? Agora a Bíblia está falando, e nós vamos ler outro texto, querido. A misericórdia, ela é desde o Velho Testamento dito por Deus que nós deveríamos proceder dessa forma. E misericórdia é você se colocar no lugar do outro. A psicologia moderna mudou esse nome e tem usado de maneira comum como empatia. Ah, pastor, pronto, resolveu. Então tem que ter empatia, obrigado, valeu, tchau. A Bíblia diz que eu e você podemos orar, e as nossas orações serão respondidas. Mas ela diz que se o marido ora e não trata bem a esposa, as orações dele são interrompidas. Eu e você precisamos entender, embora exista um canal e um fluir de Deus livre para a nossa vida, existem coisas que eu e você podemos fazer que vai interromper o que Deus quer fazer através de nós e por nosso intermédio. Então eu posso crer e eu posso orar, mas se eu não trato bem a minha esposa, as minhas orações não são respondidas. Eu posso hoje ser salvo por Cristo Jesus e ser livre por Ele, mas a Bíblia diz que eu posso dar lugar ao diabo. Eu posso hoje usufruir da graça, da misericórdia de Deus, mas porque talvez eu não ando em misericórdia, eu interrompo isso na minha vida. A Bíblia diz que eu e você precisamos, bem-aventurado são os misericordiosos,
porque eles alcançarão misericórdia. E querido, de verdade, nós estamos vivendo dias de pouquíssimas misericórdias. Nós estamos vivendo dias de justiça própria. Nós estamos vivendo dias onde existe prazer em apontar o erro. Existe prazer em terminar de matar quem está morrendo. Existe prazer em fazermos... Nós estamos caminhando, e de verdade, a Elida leu o texto, querido, que você viu, nós precisamos transformar a nossa mente pela palavra. E a primeira parte do texto, verso 1, diz que eu e você não devemos nos amoldar a esse mundo. Nós não devemos nos amoldar, e a ideia de amoldar é uma forma. Imagina que você vai fazer um bolo, e aí a forma tem formato de golfinho. Imaginou? Uma forma com formato de golfinho? Sabia que se você coloca a massa de bolo ali, o bolo vai ficar pronto com o formato de um golfinho? Sério, pastor, eu achei que se eu colocasse a massa de bolo ia ficar quadrado ou redondo. Não, querido, porque a massa de bolo, ela vai ter a forma da forma. Eu e você estamos vivendo em um sistema que vai querer nos conduzir para ter a forma dele. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra, porque existe uma forma correta de pensar, existe uma forma certa do nosso bolo ser. E essa forma é o que a palavra diz. Então, assim, quando você ouve a palavra, diz, queridos, e desde essa época foi um choque para o povo que estava lá. Porque talvez a gente lê isso e diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nossa, é para os dias de hoje, pastor, porque o povo está cruel. O povo hoje, nossa, ninguém quer saber de nada, não existe mais empatia, não existe mais amor, compaixão. Mas, querido, nessa época aqui também já era assim. E a Bíblia diz que eu e você precisamos estar nesse lugar, onde nós vamos olhar para as pessoas com o olhar dele, e olhar pela ótica das pessoas. Misericórdia é isso, e o original no hebraico é você ser, é como se você, aí o entendimento é esse, é você entrar na pessoa, a ponto de você conseguir pensar como ela e ouvir como ela. Misericórdia é você sentir a dor do outro, a ponto de ser um socorro para ela. Foi exatamente o que Jesus fez conosco, querido. O problema é que a gente se acha tão bonitinho. Pastor, eu estou cheiroso. Eu tomei banho, eu estou cheiroso. Eu sou bonzinho. E a gente não acha que foi digno da misericórdia. A gente está distante, está longe. Eu não preciso mais hoje, pastor. Se eu fui ruim um dia, eu nem lembro mais. Pastor, se um dia eu dei trabalho, eu nem lembro mais. Se um dia não fui, eu nem lembro. Glória a Deus, que bom que você está nessa caminhada. Mas, querido, nós precisamos lembrar. Nós somos alvo da misericórdia de Deus. E o texto vai continuar dizendo, eu quero que você... Vamos ler, por favor, em Lucas. Lucas 6, nós vamos ler do 32 ao 36. Lucas 6, do 32 ao 36. Você está aqui? Diz assim, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o nosso... Você consegue perceber quão chocante é isso para a época? E quão chocante isso é para nós hoje? Ainda. Porque a Bíblia está dizendo que se eu e você estamos fazendo exatamente o que aqueles que não têm ao Senhor fazem,
Qual que é a nossa recompensa? Ah não, eu amo quem me ama. Legal, quem não tem Jesus também faz isso. Eu presenteio quem me presenteia. Legal, o mundo também faz isso. Eu faço por quem faz por mim. Legal, o mundo também faz isso. Sem ter a Jesus Cristo dentro deles. E aí a Bíblia vem e diz, ei, vocês não são como eles são. A gente não faz porque vai existir um retorno. Nós fazemos e o nosso retorno vem dele. Agora, querido, de verdade, o Evangelho não é sobre o seu umbigo. Nós precisamos amadurecer. Talvez nós queremos estar dentro das igrejas para ouvir o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto Deus quer que você troque de carro, de casa, que você prospere e ande de lancha, de jet, de helicóptero. E querido, de verdade, se você vai para o Novo Testamento, se você vai para o que Jesus veio mostrar a nós, eu estava conversando isso com a Camila, ela está dando vida de prosperidade, é uma das matérias do Rema, e nós estávamos conversando sobre isso. É impossível você entender prosperidade bíblica e não entender que isso está totalmente ligado à generosidade. É impossível alguém que pensa que prosperidade é sobre enriquecimento pessoal, sobre satisfazer vontades pessoais e só isso, você não entendeu o que é. É sobre o que eu e você estamos nos tornando em Deus e como isso afeta pessoas. Querido, de verdade, se você hoje tem um orgulho por quem você se tornou, mas isso não tem feito você ser diferença na vida de ninguém, você não entendeu o motivo, a razão, a causa de você ter sido alguém melhor ou está sendo alguém melhor. A Bíblia diz que você está habilitado a reconciliar porque foi reconciliado. Você não vai ver a Bíblia dizendo assim, e agora que você foi reconciliado, faça um curso, espere 5 anos, e após isso, passe em consulta com o seu pastor, e depois da consulta com o arcebispo, Não! Você foi reconciliado, ok, está apto a reconciliar. Como assim? Do Neida? Acabei de reconciliar, já estou... Mas pastor, eu não sei nem o que falar. Pois bem, você já pode dizer como você foi alcançado. E é exatamente isso que a Bíblia está prevendo. Você está aqui. E o texto está dizendo, se você está fazendo o que o mundo faz, semelhante ao que o mundo faz, que diferença está tendo? Qual está sendo a recompensa? Onde você está sendo um reflexo do que Cristo foi? Pastor, de verdade, eu espero que a ceia seja uma coisa mais de celebração. Está sendo, querido. Eu e você precisamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. Eu já falei muitas outras vezes, vir à igreja não te torna alguém parecido com Jesus. Você pode vir aqui em todos os cultos, sair e ser o pior testemunho lá fora. O que te faz ser parecido com Jesus é justamente catar as suas vontades, o seu desejo e colocar no lugar. Porque, pastor, por mim é assim, comigo é assim, então não é mais assim, porque agora você tem um dono, você tem um jeito de se portar, você tem uma maneira de viver. Abre comigo em Mateus capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim, não julgueis para não ser julgados, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis... Não abriram ainda, né? Vamos ler aqui? A gente vai fazer uma gincana para ver quem abre a Bíblia mais rápido. Já brincou assim em acampamento? Está precisando fazer um acampamento, né? Vamos de novo. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio?
Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave do teu hipócrita? Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Palavras de salvação. Deixa eu já emendar em outro versículo aqui, não precisa abrir não. Lucas 6, 37, 38. Não julgueis e não será julgados. Não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Nós podemos usar esse texto para plantio e colheita. Nós podemos falar, pastor, já leram esse texto no dízimo e oferta. Ok, nós podemos aplicar. Está falando sobre o princípio de plantio e de colheita. Mas sabe qual é o exemplo dado aqui? Do plantio e colheita? Julgamento. Então o texto está dizendo que à medida que você julga, já ouviu o exemplinho? Quando você aponta o dedo para alguém, existe 3 apontando para você? Já viu isso? A Bíblia está dizendo isso, querido. A Bíblia está dizendo que com a medida que você julga, você será julgado. E ele diz que não é 1 para 1. Ele diz, à medida que você julga, vos julgarão também. Aí ele diz, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe o que é isso? Sabe que de repente você ir num lugar e aí a pessoa diz assim, você vai pagar um valor X. Vamos lá. Você vai pagar, um exemplo, tá? Você vai pagar R$50 para levar um saco de granola. Está comigo? Então, tudo que couber no saco, você leva. Quem aqui ia deixar o saco pela metade? Ia falar, não, tá bom, deixa. Você pode encher o saco. Você não ia pegar o saco, colocar, e você ia sacudir, bater, para ele ir ajustando e você ir colocando cada vez mais? Mas, pastor, eu não consumo tudo isso. Mas você saia distribuindo, você é generoso. Mas a gente não faz isso, é essa a ideia. Então, quando você está enchendo um saco, e aí você consegue, você bate o saco, você mexe ele vai assentando e você vai pondo mais. Está comigo? É isso que está dizendo. Sim, à medida que você julga, te julgarão também, e te julgarão mais, e te julgarão mais, e vão dar um jeito de te julgar mais, e te julgar mais. Ei, não existe um só versículo na Bíblia que deu para você um martelo de juiz. Não existe. A rede social te possibilitou e te deu a ilusão de que você tem um martelo. Expressar a sua opinião te deu a ilusão de que você tem um martelo. Eu e você não temos aval. Eu e você não temos da parte de Deus autorização para fazer e exercer um papel que é dele. Temos para exercer todos os outros. Você tem autoridade contra o diabo, você tem autoridade para andar nessa terra dominando, você tem autoridade e direito de viver o que ele conquistou, mas o martelo está na mão dele e não na tua. Pastor, por que você está falando de julgamento, se nós estamos falando de misericórdia? Porque justamente quando eu não ando em misericórdia, sou eu com o martelo na mão, querendo decidir o destino e a vida de alguém. Queridos, a Bíblia diz que eu e você precisamos ser semelhantes a Jesus Cristo. Se eu e você não olharmos pela ótica da outra pessoa, como nós vamos entender? Olha para Estevão. Vamos para Estevão? A Bíblia diz que Estevão estava pregando o Evangelho. E existia perseguição. Então as pessoas não gostam do que Estevão está falando. Elas passam a mão em pedras e elas vão atirar em Estevão. Estevão começa a ser apedrejado. Você lembra o que Estevão fala? Ele diz, Senhor, não leve em consideração o que eles estão fazendo. Pastor, mas esse é o mais alto nível de misericórdia. Pois é, se um homem conseguiu, outros conseguem.
Querido, nós precisamos desconstruir, talvez, uma linha de raciocínio que nós criamos. Como é precioso o trabalho que nós temos feito dentro dos presídios. E eu sei como isso é agressivo, e sou agressivo para muitos de nós. Porque de fato é um povo que não deveria ser amado, é um povo que não deveria ser, não deveria, pastor. Escolheu viver essa vida, decidiu viver essa vida, que morra lá dentro. Queridos, você não acha maravilhoso Jesus estar na cruz, sem precisar, ok? Ele precisou por causa de nós, mas ao lado de 2 ladrões, e no último momento de vida dele, ele salvar um? Você não acha que isso de alguma forma traz uma mensagem para nós? Olha para a vida de Jesus. Como ele chocou as pessoas quando ele quer, por exemplo, ir na casa de Zaqueu. Ei, ele é um pecador, não se misture, não ande junto. Jesus, eu esperava tudo de você, menos isso. E Jesus veio para bagunçar a mesma coisa. Porque ele exercia misericórdia sobre aqueles que a comunidade, que a sociedade não queria exercer. E esse é o nosso problema. A gente acha que a gente foi menos digno. Assim, vamos lá. Então, assim, existem 100 ml de misericórdia por pessoa. Estou cheio dos exemplos hoje. 100 ml de misericórdia por pessoa. Você, por ser uma pessoa que não precisava de tanto, pastor, 5 ml e eu estou aqui. Aquele ali precisa de 100 ml. Querido, foi 100 ml para todo mundo. E graças a Deus que a Bíblia diz que a misericórdia dele não tem fim. Você já pensou? Se assim como nós, talvez você acorde num dia dizendo, eu entendi, eu preciso ser misericordioso, eu vou ser, eu vou fazer, eu vou exercer. Mas no outro dia você pode não acordar tão animado assim. Deus não é assim. Talvez você possa exercer misericórdia sobre a vida de alguém até que essa pessoa se mostre ingrata. Até que essa pessoa se mostre. Então você atende isso hoje e dizer, não faço mais nada. Aleluia. Tiago 2,13 diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você está aqui? Agora preste atenção, porque talvez nós podemos olhar para uma situação e pensar, poxa vida, você já parou para pensar, querido, que às vezes as coisas que você tem vivido, não é a falta de alguém exercer sobre a tua vida, mas talvez a colheita do que você mesmo fez? Pastor, não entendi, eu vou te explicar melhor. A Bíblia diz que com a medida que você julgou, você será julgado. Talvez você está passando por esse julgamento. Talvez você está passando por esse lugar onde as coisas não acontecem, e você está atribuindo a falta do outro, quando na verdade é uma colheita tua. Amém. Agora o evangelho não é sobre você se colocar nesse lugar do que precisam fazer por mim. O evangelho é esse lugar, o que eu posso fazer pelo outro. Porque você pode estar nesse lugar pensando, eu sou o mais digno de misericórdia. Todos precisam conhecer a minha fraqueza, aquilo que eu preciso como misericórdia. E a palavra está dizendo, você ainda precisa ser misericordioso e fazer por alguém. Você foi capacitado por Ele. O maior exemplo que nós temos na Bíblia, e aí eu digo maior, porque talvez é algo conhecido por todos, até quem não vem à igreja. Mas se eu falo para você a respeito de Jonas, as crianças lá atrás vão dizer, Jonas foi o homem engolido pelo peixe. Não sei se você viu o vídeo da criancinha na escola, e a professora quis dizer para ela que não tem como um peixe engolir um homem. E a criancinha que ia na igreja disse, professora, a senhora desculpa, mas não está sabendo de nada. Ela disse, como assim Jonas foi engolido? Ela disse, não tem como é a senhora ter conhecimento, porque o Jonas foi.
E queridos, olha só você pode ler Jonas, vai ler. A Bíblia diz que Deus vai até ele, um homem de Deus. Ele era um profeta. Então Deus vai até ele e diz: ei, Jonas, eu quero que você vá a Nínive e pregue do meu amor para aquele povo. Aquele povo tem feito coisas que não têm me agradado, e você precisa anunciar que eu não estou me agradando. E se não houver mudança de conduta, eu vou consumir todos eles. Olha qual foi a mensagem de Deus para Jonas. Você vai pregar, querido, você concorda comigo? Que quando você vai até alguém anunciar algo, nós não temos a garantia que aquela pessoa vai acatar o que você está dizendo? Você está comigo? Eu posso ir até você, falar algo, e você não acatar, você não aceitar o que está sendo dito. O que Deus disse para Jonas foi: Jonas, vá até Nínive e pregue arrependimento para aquele povo. Só que Jonas conhecia quem era Deus. Jonas sabia que Deus era misericordioso. E por essa razão ele não quis ir para Nínive. A Bíblia diz que ele vai até o porto, compra uma passagem e vai para Tarsis. Ele está dentro do navio em Tarsis, navegando, e veio uma tempestade absurda. E todo mundo no barco desesperado, cada um falando com o seu Deus. Eu assisti um desenho de Jonas, eu dou muita risada quando eu lembro de Jonas, por causa desse desenho. Jonas era bem praguejento assim no desenho. E então ele está dentro desse barco, e aí as pessoas começam: clama ao seu Deus, precisa parar, as coisas precisam... Jonas está dormindo, acordam Jonas e diz: cara, clama ao seu Deus. Ele diz: nem precisa. Mas por quê? Porque eu sei, eu não tinha que estar aqui. Deus me falou para ir para o outro lado, e eu estou vindo para cá, eu sei que sou eu. E é legal a misericórdia que o pessoal do barco exerceu sobre a vida dele. Porque colocaram ele no cantinho e disseram: então fica aqui, cara, quietinho. É você? Tchau, Jonas. A Bíblia diz que quando Jonas sai do barco, calminho. Você já parou para pensar que talvez tempestades que você esteja vivendo na tua vida é porque você está permitindo que pessoas estejam e não deveriam estar? Mas ok, fecha esse parênteses. Vamos lá. Então, ele vai para o mar, é engolido por um peixe, e ele fica 3 dias lá. Eu sei que existe a tipificação de Cristo e tudo mais, mas vamos lá. Dentro do peixe, a Bíblia diz que ele se arrepende, então o peixe leva ele e solta ele lá perto de Nínive. Então ele entra em Nínive fazendo exatamente o que Deus falou para ele fazer. E o que foi? Pregando arrependimento. Agora, queridos, vai ler o texto, vai ler Jonas. Ele faz isso com a má vontade da bexiga. Ele prega arrependimento querendo que o fogo consumisse todo mundo ali na mesma hora. É quase que você dizendo assim: se arrependa. O que foi? Você falou: não, se arrependa logo. Mas eu não estou entendendo a mensagem, Jonas. Eu não estou falando que você se arrepende. Você já viu aquele fortinho que dá conselho? Não, porque eu queria dizer a vocês que essas coisas, a sua vida é uma bênção. Você não entende nada do que ele está aconselhando? É quase que Jonas chegando na cidade e dizendo. Mas a Bíblia diz que ele prega arrependimento. Olha como isso... O povo entende a mensagem dele. E a Bíblia diz que todos se arrependem. Eles usam roupas de saco, eles se arrependem, eles jejuam. Há um arrependimento na cidade de Nínive. E então vem Deus para Jonas e diz: Jonas, não vou mais acabar com ninguém. Não era isso que eu queria que o povo fosse consumido. A Bíblia diz que ele fica revoltado. Porque Deus... E aí quando ele vai discutir com Deus, ele diz exatamente isso para Deus. Está vendo? Era exatamente por isso que eu não queria vir. Porque eu sei que o Senhor é misericordioso e ia poupar essa gente. Será que nós não estamos assim? Será que nós não estamos como Jonas nos dias de hoje? Em que Deus está amando pessoas que a gente quer que morra. Em que Deus quer que a gente fale do amor dele para pessoas que precisam ser resgatadas. E a gente quer que ela morra o quanto antes. Você consegue perceber quão sério é se a gente não mudar o nosso pensamento?
Se a gente não mudar nossa mente pela palavra de Deus. Queridos, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido convertido, salvo por Cristo Jesus. Eu e você não podemos nos agarrar a um discurso de ódio, nós não podemos nos agarrar a algo que vai contrário ao que a palavra disse. Eu me lembro quando eu preguei sobre isso na igreja e uma família saiu da igreja. Não é de hoje que eu estou pregando isso não, querido. E não é de hoje que a palavra fala sobre isso. E a pessoa saiu, ela não me conformo. Acabou. Família separou, os filhos estão perdidos, porque não tem como. A Bíblia é muito perfeita. E aquilo que você faz pelas pessoas, você vai receber. Agora eu e você não podemos impedir esse fluir de Deus na nossa vida. E nós faremos se nós não andarmos como Deus quer que nós andemos. Agora entenda, não é na força do teu braço, é você meditando, querido. Eu lembro que uma vez perguntaram para mim a respeito de eu ter dificuldade de perdoar alguém. E a minha resposta foi, todas as vezes que eu me pego nesse lugar, onde eu talvez percebo estar com dificuldade de algo, eu vou meditar na palavra, eu vou olhar para Jesus, Ele é minha inspiração. Eu me lembro de uma vez, eu estava em Guarulhos, teve uma fase da minha vida que todo acidente que acontecia, eu estava perto. Incrível, assim, era um negócio. Eu estava perto. Eu tenho uma reação, né? Eu sou rápido em reagir. E por muitas vezes, eu já parei trânsito, eu já me vi dando, assim, coordenada para enfermeiro, assim, é um negócio... Amém, passou essa fase da minha vida, amém. Mas eu me lembro quando nós estávamos em uma situação, um rapaz sofreu um acidente de moto, e então fez aquela roda, e todo mundo estava ali tentando acudir, e nós estávamos dando os socorros ali, e veio uma mulher desesperada. Ela veio cortando a multidão, sai da frente, é meu filho. E aí quando ela chegou e todo mundo foi abrindo, porque era mãe, abre. Ela chegou perto da pessoa que estava no chão, ela meio que virou o rosto assim, e ela olhou e disse, não é meu filho não. A população ficou brava com ela. Porque ela chegou de um jeito pensando ser o filho dela, e quando ela não foi o filho, ela virou as costas e disse, se é o filho de outra pessoa, vamos ver, né? Que não morra. Você consegue entender? Como se a gente não tiver com o nosso coração no lugar certo, a gente vai ser indiferente a coisas que não é indiferença para o Senhor? Nós precisamos crescer nisso, querido. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se porém não perdoardes aos homens e suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Você consegue entender isso? Nós estamos celebrando o perdão de Cristo por nós. Não existe dúvida quanto a isso. Mas a palavra diz que quando você não perdoa, você interrompe o fluxo do perdão de Deus sobre a sua vida. Você consegue entender? O que nós estamos falando aqui é muito sério. É muito sério. Porque eu e você podemos estar vivendo exatamente o fluir de Deus, mas se nós não fizermos a nossa parte, a gente interrompe isso, querido. Não é o que a Bíblia diz? A oração do Pai Nosso, não é ele dizendo isso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, não é? A quem nos tem ofendido. Eu me perdi agora no católico. É que eu estou no meu coração, a gente vai orar pelos romeiros daqui a pouco, amém? Estou falando sério. Entendeu? A Bíblia está dizendo o tempo todo, manifesta na terra assim como é no céu. Como é no céu? Deus não é um Deus cheio de misericórdia?
Por que na terra nós não estamos expressando isso? Eu não vou ler para vocês, mas em Mateus 18, a Bíblia vai falar sobre duas pessoas que deviam. Ela fala a respeito de uma que devia muito, e ela foi perdoada pelo seu senhor. Então aquele servo encontra um co-servo, que devia para ele também. A Bíblia diz que ele pega no colarinho. É como se ele fosse pegar e oprimir, dizendo: ei, você precisa me pagar. Quero dizer, existe tanto ensinamento em cima disso, mas você sabia, e esse texto deixa muito claro a nós, que quando as pessoas veem sobre a tua vida a misericórdia sendo exercida, e você não exercendo sobre a vida de outro, isso choca as pessoas que estão à sua volta? Porque todo mundo espera que uma vez que você provou, você também retribua. Você provou de Deus. Não está falando que você vai provar de alguém, você provou de Deus a misericórdia. Você está apto a exercer misericórdia. Não é você esperando de alguém, não é você esperando por alguém. Quem tinha que fazer por você fez. Você é fruto da misericórdia de Deus. Agora, ter misericórdia não é aquela coisa de dizer: ai, você já pensou se Deus no céu olha para a humanidade e diz: poxa vida, Deus, quando eu vejo o povo, eu me coloco na condição deles e é tão triste viver o que eles estão vivendo. Mas vamos continuar aqui. Você consegue entender que a misericórdia tem uma atitude? A misericórdia não é você olhar para a situação e dizer: ai, que Deus abençoe. A misericórdia é você fazer algo. A misericórdia é atitude, não é um olhar de misericórdia, é uma atitude de misericórdia. E quando a Bíblia diz sobre sermos misericordiosos, é alguém que olha pela ótica da pessoa e faz alguma coisa. A Bíblia diz: quando que você fez alguma coisa por mim? E a Bíblia diz: você fez alguma coisa por mim quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive frio, você me cobriu. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Não foi assim? Quando eu estava preso, você me visitaste. Foi dessa forma que ele disse que você fez por mim. Quando você faz a um dos pequeninos, você está fazendo por mim. Então esse texto está dizendo que ele foi perdoado por algo muito maior. E quando ele vai para alguém que devia menos para ele, então as pessoas que veem aquilo, elas mesmas se encarregam de pegar o conservo e levar até o Senhor, dizendo: Senhor, aqui ele. Então o Senhor disse: o que aconteceu? Eu perdoei a dívida dele. O Senhor perdoou, mas ele encontrou com alguém que devia menos e ele não perdoou. Então aquele Senhor se enfurece e diz, em outras palavras: é sério o que você está fazendo? Você acabou de ser perdoado por mim, você acabou de provar da minha misericórdia e você não pôde exercer misericórdia sobre o outro? Então eu também não tenho mais misericórdia sobre você. Aí a Bíblia diz que ele é preso e é entregue para os verdugos. Os verdugos são atormentadores. Na versão NVI: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? É exatamente o que Deus espera de nós. Agora você pode sair desse culto dizendo: pastor, legal, valeu. Eu sei que por conta da nossa personalidade, querido, e é por isso que eu digo que você precisa ser restaurado, nós somos, alguns são mais misericordiosos que outros. Talvez por conta da sua criação, da sua personalidade, do seu temperamento. Mas nada disso é desculpa para o que você pode se tornar pela palavra. Você está aqui? Eu e você precisamos essa manhã, diante dessa palavra. Querido, eu acordei pela manhã e eu estava orando, já fui dormir ontem orando, e com essa nota no meu coração. Esse culto é dele, não sou eu que escolho o que eu vou ministrar, mas eu fico esperando uma nota, eu fico esperando saber do Senhor, Pai, o que o Senhor quer compartilhar, o que o Senhor quer comunicar ao nosso coração, e nós precisamos crescer nisso.
Você está apto a amar porque você foi amado primeiro. Ele primeiro te amou. Jesus está sendo crucificado e ele diz a mesma coisa: Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Se eu e você temos tido revelação, se eu e você estamos tendo conhecimento de coisas que outras pessoas não têm, cabe a nós exercer misericórdia para com essas pessoas, para que elas possam ser iluminadas, para que elas possam ser esclarecidas. E entenda, não é você ser indiferente, não é você dizer, então é isso mesmo, ele que se vire para lá. Nós precisamos fazer com que a dor do outro seja a nossa dor. E com isso não é você chorando a dor do outro. Você pode chorar com os que choram, mas a Bíblia derramou sobre você a capacidade de mudar situações. Existe em você a capacidade de transformar destinos, querido. Lembra o que eu falei? E você ouviu aqui, esses tempos atrás, o Diego, que é pastor lá na África, veio aqui e disse, não é sobre assistencialismo simplesmente, não é simplesmente sobre oferecer comida, sobre oferecer coisas naturais. Ele diz, precisamos fazer isso, mas o assistencialismo sem mudar a mentalidade, sem o espiritual, não faz o que a igreja precisa fazer. A igreja está aqui para operar, querido. Não é maravilhoso você pensar que quando a Bíblia diz sobre o que nós deveríamos fazer, impondo as mãos, libertando as pessoas de serem oprimidas pelo diabo, ele diz que quanto aos pobres, nós deveríamos ensinar o Evangelho. Você está aqui? Ele está falando acerca do que eu e você podemos fazer. Imponham as mãos e expulsem os demônios, imponham as mãos, curam os enfermos. Quanto aos pobres, ensinem o Evangelho. Ele não poderia vir na mesma linha dizendo, quanto aos pobres, dê uma cesta básica. Quanto aos pobres, pague o aluguel. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é que você não vai fazer isso, mas ele diz, quanto aos pobres, ensine-lhes o Evangelho. Por quê? Porque pobreza é uma mentalidade. Pobreza e miséria foi algo que a cruz sarou. E nós precisamos mudar a mentalidade de pobreza pela abundância que a cruz garantiu a nós. Então entenda, querido, ser misericordioso não é ser como outros são. Existem outras religiões que são misericordiosas. Existem outras religiões que fazem muito pelos outros. Mas não é isso que nós fazemos. Nós fazemos muito pelos outros, mas ensinando-lhes a verdade, porque a verdade vai tirar elas daquele lugar. Amém? Deus pode contar comigo e com você? Feche os teus olhos. Obrigado, Pai. Pai, nós não queremos ser meritocratas, Pai. Nós não queremos compreender que o que estamos vivendo é por nosso merecimento. Nós entendemos que foi a cruz e Jesus que nos garantiu sermos quem somos, estarmos onde estamos, vivermos como estamos vivendo. Que nós possamos ampliar o nosso entendimento, que fomos alcançados e somos frutos da sua misericórdia. Portanto, devemos expressar misericórdia quanto aos outros. Nós precisamos, Pai, amar quem o Senhor ama. Nós precisamos nos importar com quem é importante para o Senhor. Você sabia que o complexo vai ser cada vez mais uma realidade? Não porque nós estamos crendo nele, mas porque nós estamos andando em misericórdia.
Você sabia que o complexo, a função do complexo é amar as pessoas que Deus ama? É se importar com as pessoas que Deus se importa? Ei, o complexo não é o desejo de uma igreja grande. O complexo é o desejo de uma igreja que alcança pessoas, que transforma a vida de pessoas. Nós queremos nos importar com a mulher que tem apanhado do seu marido. Nós queremos nos importar com a criança que cresce sem condições. Nós queremos nos importar com um jovem que está perdido, sem saber que profissão cursar ou para onde ir. Ei, a igreja é a resposta do mundo. Você foi dotado da sabedoria de Deus para ajudar pessoas, para instruir pessoas, para ensinar pessoas. Isso não vai acontecer se você não se importar com elas. Isso não vai acontecer se a dor dela não foi a sua. Se a falta do conhecimento de quem é Deus não importar para você. As pessoas não têm a revelação do amor que você teve. É por isso que você precisa ter misericórdia sobre a vida delas. Eu nunca me esqueço quando eu ouvi um testemunho de uma situação que aconteceu e um pai que podia ter todos os motivos para odiar uma pessoa. E então a resposta dele para aquela pessoa foi: ele só fez o que fez porque ele ainda não conheceu o amor que eu conheci. Nós não podemos esperar de um mundo caído, de um mundo que anda em trevas e escuridão, a clareza que eu e você que estamos na luz temos. Nós não podemos esperar que o mundo ande como a igreja quer que ele ande. Ele ainda não teve a revelação que você teve. A igreja precisa ser menos o lugar das suas razões e mais o lugar da razão de Deus para a tua vida. Eu quero que você faça uma oração. Faz uma oração. Se você entendeu essa mensagem, diz para o Senhor que você quer ser diferente. Se você entendeu essa mensagem, diz para o Senhor que você quer crescer em misericórdia, que você quer ser conhecido como alguém misericordioso, que você não quer provar do julgamento das pessoas sobre a tua vida, mas que você se arrepende dos julgamentos que fez, e essa manhã inclina o teu coração para esse lugar onde Deus pode contar contigo, para olhar para pessoas com o mesmo olhar que Ele olha. Vamos, faça isso. Abra a sua boca, faça a sua oração, sem hipocrisia, querido. Não é você querendo dizer ao Senhor uma coisa que Ele quer ouvir. Ele quer ouvir o teu coração. Ele conhece o teu coração. Então você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu não consigo ser essa pessoa. Senhor, eu não consigo. Eu de fato penso mesmo que aqui se fez, aqui se paga, tem que pagar, tem que morrer. Eu não acredito que as pessoas mereçam perdão. Diz isso para o Senhor. Eu te dou graças pela tua unção, Pai. Obrigado. Obrigado. O Senhor nos fez ser pessoas melhores. Fomos capacitados a boas obras. Fomos capacitados a boas obras. Não queremos ser medíocres, não queremos ser medianos. Não queremos estar no mesmo lugar. Mas eu quero avançar, Senhor. Eu quero avançar. Eu não quero estar nesse mesmo lugar. Eu quero crescer. Eu quero ter esse olhar de misericórdia, porque é assim que o Senhor olha para todos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Continue com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa manhã, Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus,
Eu falei essa manhã toda sobre a misericórdia. E se você ainda não fez essa oração, você precisa entender: a misericórdia de Deus perdoou você. Não importa o que você tenha feito. Talvez na tua visão você fez coisas que são imperdoáveis. Talvez na sua visão você fez coisas que não seriam dignas de misericórdia. Mas eu digo com todas as letras: Deus te perdoa. E é esse perdão que Ele oferece a você essa manhã. Se você entrou aqui e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja ser alvo da misericórdia de Deus, se você deseja ser essa pessoa que irá essa manhã usufruir dessa misericórdia, por intermédio da salvação, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Não permita sair daqui essa manhã. Deus está te dando uma oportunidade ímpar. Deus está te dando uma oportunidade maravilhosa de você ser perdoado por Ele e receber da misericórdia dEle, da graça dEle. Se você entrou aqui essa manhã, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Eu quero te dar um abraço. Existe alguém? Estão todos com os olhos fechados. Não tenha vergonha. Ele não teve vergonha de morrer por você. Ele deseja te envolver, te sarar, te restaurar. Ele sabe da tua dor, Ele sabe das tuas dúvidas, Ele sabe da tua angústia. Ele não é alheio a tudo que você está sentindo, mas Ele estende uma mão a você essa manhã, e Ele diz: vem comigo, deixa eu te mostrar a maravilha do meu amor. Se você entrou aqui e você nunca fez essa oração, a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Talvez você saiba quem é Jesus, talvez você frequente uma igreja, talvez você venha nos cultos, mas você nunca fez essa oração e você precisa fazer. É necessário confessar Jesus, é necessário com a sua boca convidar Jesus a fazer parte da sua vida. Mais uma vez eu pergunto: existe alguém? Levanta a sua mão. Talvez você entrou neste lugar e você se afastou. Você já fez essa oração e você se afastou dos caminhos do Senhor, e você deseja essa manhã devolver o controle da tua vida a Ele. Levanta a sua mão se você está aqui nessa condição. Existe alguém que estava desviado, afastado? Eu conversava com a Camila hoje pela manhã. É difícil com a nossa mente entender como uma oração, como o reconhecimento apaga anos de transgressão. Como que uma oração e acessar o perdão de Deus pode aniquilar uma vida que até então não agradava a Ele. Esse é o milagre da salvação, e é o maior milagre que alguém pode provar. O maior milagre não é ressuscitar Lázaro. O maior milagre não é perna crescer, braço crescer. O maior milagre é o milagre da salvação. Todos nós fomos frutos desse milagre. Se você entrou aqui essa manhã e ainda não provou da salvação em Cristo Jesus, essa manhã é para você. Não saia daqui sem provar desse amor, ser inundado por esse amor. Se você entrou aqui com alguma dor ou enfermidade, eu creio que ao participar da ceia, cura irá se manifestar no seu corpo. Nós temos provado disso. Eu quero que você seja também testemunha do que Deus pode fazer. De fato, a palavra de Deus diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Certamente Ele levou sobre Ele. Cura é a vontade de Deus. E eu e você podemos andar em saúde divina. Você pode ficar de pé? Se você entrou aqui, já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, você deseja, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Existe alguém?